boa tarde com muita alegria, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa tarde, pelo lançamento do Floresça, aonde Deus te plantar. Em nome de Jesus, nós temos uma missão a partir de hoje, de florescer aonde o Senhor nos plantar. Em nome de Jesus, amém? E eu tenho uma convidada aqui especial, aleluia, glória a Deus, a primeira pastora da Hebron, pastor Edi. Boa tarde, com muita alegria. Boa tarde com muita alegria, minha apóstola, a todos, né, que estão conectados e que hoje esteja assim uma tarde abençoada para todas nós. Em nome de Jesus, né? A gente, sempre quando faz os propósitos, né, pastora, a gente tenta estar sempre juntas e sempre assim. Como você foi a primeira pastora, né, ungida na Hebron, né? Então, eu sempre trago você a primeira comigo, né, para que você seja pioneira, para que as pastoras sejam habilitadas. Então, nessa tarde, né, poderosa, né, eu quero receber você no Floresça e, em nome de Jesus, te dizer que a partir de hoje a ordem é prosperar, a ordem é florescer e a ordem é dar frutos, em nome de Jesus, né? João 14 fala muito sobre isso. Nós vamos prosperar porque aquele que não entregar frutos, não poucos, mas muito, né, será cortado e lançado fora. Então, o que nós queremos? Nós queremos prosperar, nós queremos dar frutos, nós queremos entrar assim, né, em nome de Jesus, num outro patamar. Mês de abril sempre é mês de novidades aqui na Hebron. Por quê? O ano passado, no mês de abril, foi lançada a nossa TV Hebron, né? Então tá fazendo um ano, no dia 26 a TV Hebron faz um ano. E teremos novidade também, é claro, né? Lógico, novidade de Deus o tempo todo para a nossa vida. Bom, a pastora Edi ainda não está de amarelinho, né? Nessa camiseta linda, mas já logo vai estar, em nome de Jesus. Já está toda essa com certeza. Na Hebron. Tá linda a camiseta. O kit tá maravilhoso. Aqui, ó, minha canequinha com a água já, ó, né? De manhã vai ser chá, mas agora à tarde é água, olha isso, né? Então, nós vamos aqui levar esse programa da tarde, sempre com novidades, né? E o Senhor nos deu esse projeto Florescer, né? Floresça aonde o Senhor te plantar. E se falar, o apóstolo, vem aqui para mim. O apóstolo está aqui com a gente, o bispo está aqui com a gente. Boa tarde, bispão, com muita alegria. Boa tarde, nosso apóstolo, com muita alegria. Glória a Deus. Olha só, compartilha aí, chama todo mundo, né? Fala, vamos assistir essa palavra da tarde. É uma vez por semana que nós vamos entrar por enquanto, né? Uma vez que nós vamos entrar à tarde. Então vai ser toda toda quarta, né? E aí nós vamos ter uma palavra poderosa, né? E essa palavra vai vir baseada nos testemunhos da nossa vida. Então assim, como se fosse mesmo o Prefiro Crer, só que ele não é o Prefiro Crer, porque o Prefiro Crer não tem palavra, o Prefiro Crer não tem os convidados, mas, né, não vai ser ministrado, né? Não é ministração. E eu e a pastora Edi, nós vamos fazer dessa tarde aqui, né, o momento que o Senhor nos está dando, um momento leve e um momento de paz para a tua vida. Um momento onde você vai ouvir a palavra de Deus, mas junto com os nossos testemunhos, certo? Então, pastor Edi, eu tenho um personagem para falar sobre ele, que está no nosso mês, né? Está no nosso mês de abril. Ela é muito importante. Mas você também tem um personagem para falar, porque a ordenância de Deus é que a gente dê certo na terra onde a gente está plantado. Então, vai dar certo. Então, a ordem é essa, então nós vamos prosperar. Então, do nada, nós vamos fazer acontecer tudo, em nome de Jesus. Pastor Edi, quantos anos a senhora serve a Cristo? Ai, apóstola, eu estava até lembrando disso hoje. Eu estou assim,
assim, da igreja desde criança, né? Ah. Eu fui para a igreja, eu tinha 5 anos e hoje eu estou com 50. Então, 45 anos. 45 anos na presença do Senhor. Sempre foi leve, pastor Edinho? Esse personagem tem muito a ver com você, então, né? O seu personagem? Sim, tem muito a ver comigo. Nasceu na igreja. Inclusive, quando a senhora me chamou semana passada, eu pensei, falei, Senhor, né? Falar de quem, né? E o Senhor me trouxe à memória imediatamente essa pessoa. Sim, olha só. E eu falei, é propósito do Senhor mesmo, né? Com certeza. Porque a gente ainda está no propósito da família. Pois e me veio à memória que a primeira pessoa a ir para a igreja fui eu. Olha isso. Criança. Por isso que falam, né? Quando a criança vai para a igreja, literalmente ele leva o pai, ou leva a mãe, ou leva todo mundo, né? Olha isso. Eu acabei levando a minha mãe para a igreja através de eu estar indo. Com a minha vizinha, no caso, na época. E foi, né? foi uma minha escola. Mãe foi assim, uma pessoa grandemente usada por Deus. E foi uma escola bíblica, como que foi? Não entendi, apóstolo. Foi uma escola bíblica, foi um cultinho de criança, como que foi? Sim, era cultinho de criança que eu ia, né? Essa minha vizinha, ela passava na rua e levava as crianças, né? Chamava, né? Pedia autorização para os pais, era domingo de manhã, me lembro como se fosse hoje. E ela passava todo domingo de manhã e falava, posso levar seu filho pro culto, né, na igreja? E lá a gente ia direto para o departamento infantil. E lá eles ministravam muitas crianças, muito. Palavra mesmo eles traziam para nós. Inclusive uma palavra assim, porque eu sou apaixonada por ele, Davi. Ela falava muito sobre Davi, né, nessa escolinha. E eu cresci assim, ouvindo muito sobre Davi. E todo domingo eu ia. Daí chegou um dia que a minha mãe acabou me acompanhando. Ela ficou no culto e eu fiquei na escolinha, né? E ela começou a frequentar. Não assim firme, né? Mas ela começou a frequentar. Daí chegou uma época da vida que ela teve vários problemas de saúde, né? E ela acabou se firmando mesmo na presença do Senhor. Era o chamado dela, né? Sim. O Senhor acho que falou, não vai vir de um jeito, vai vir de outro. Vai vir de então outro. Embora. E assim, cresci na igreja junto com ela, sempre no ministério de louvor. Fui batizada muito precoce também, para aquela época eu tinha 10 anos. Olha isso. Meu pastor foi pedir autorização para o meu pai para poder batizar. Igreja, meu pai assim liberou, falou, não, para a igreja está liberado. E me batizei com 10 anos, com 11 anos já estava no grupo de jovens e participava assim ativamente de tudo que tinha na igreja. Glória a Deus. Tudo. Sua mãe nunca te impediu, então? Não, nunca me impediu. Nunca te impediu Nem de ser meu pai, Cristo. né? Glória a Deus Nem por meu isso. pai. Glória a Deus por isso. Embora Eu já tive crianças. Embora meu pai ele não ia, mas ele nunca me impediu. Eu já tive crianças que simplesmente apanhava, né, do pai e da mãe porque ia para a igreja. E isso assim é uma coisa que a criança chega para você e fala assim, ah tia, não tem problema não, eu venho pro cultinho, depois eu chego em casa, minha mãe briga, minha mãe coloca de castigo, minha mãe bate, mas é tão bom estar aqui, né? Então eu olho para essas crianças e eu falo, meu Deus, né? Que coisa mais linda, né? Não tem problema se eu apanhar, não tem problema se eu ficar em cultinho, muito bom. Então que a sua mãe nunca, né, te proibiu de ir para a igreja. Bom, mas sempre foi leve servir a Cristo, pastora? Ai, apóstolo, assim, a própria palavra fala, né? No mundo tereis aflições, né? Sim. Mas fica firme porque o Senhor venceu o mundo, a gente também vence. Sim. Teve momentos na minha vida que foi muito difícil mesmo. Uhum. A ponto de eu não querer mais, né? Nem estar. Nem estar na igreja. Nem estar na igreja. Sim. Mas assim, o Senhor sempre me sustentando. Mas né? foi pelo fato. Sempre me sustentando. Sim, mas foi pelo fato. Buscando em Deus, né?
estar na presença dele. Um pouquinho. Mas foi pelo fato de se decepcionar com um homem, porque eu quero entrar nesse assunto, por quê? Porque eu vou falar sobre isso agora. Foi pelo fato de se decepcionar com um homem, ou foi pelo fato de ser difícil naquele tempo, entre aspas, servir a Deus? Não, apóstola, foi o fato de eu me decepcionar com o homem mesmo. Uhum. Porque na época, vou contar um pouquinho da história. Na época, meu pai, eu já estava com 23 anos nessa época. E eu já não estava mais naquela igreja que eu me converti e minha mãe, nós estávamos em outra. E daí meu pai acabou adoecendo, né? E ele pegou e acabou ficando de cama, ele teve câncer de pulmão, ficou muito debilitado. E daí o que aconteceu? Nós chamamos o pastor para estar indo lá, né? E o pastor simplesmente ele não foi. E assim, eu e minha mãe acabamos ficando muito decepcionados. Certo. E depois outro pastor acabou indo no lugar. Meu pai, naquele momento, meu pai pediu perdão para minha mãe, porque havia algumas situações entre eles, no casamento deles, né? Meu pai, assim, era um excelente pai, não tenho o que falar dele. Amava meu pai, amo meu pai. Mas, assim, em relação ao casamento, meu pai e minha mãe tinham muitos conflitos. E meu pai, nesse tempo, ele acabou pedindo perdão para minha mãe, acabou se reconciliando com ela, embora eles nunca tenham se separado literalmente, mas eles só viviam na mesma casa. E ele acabou aceitando Jesus e ele morreu salvo. Glória a Deus. Até esses dias a senhora estava ministrando, né? Que às vezes a pessoa está no leito do hospital, às vezes a pessoa não está nem falando, mas ela está entendendo e ela aceita Jesus e ela é salva. Sim. Veio meu pai na memória na hora. Meu pai aceitou Jesus naquele dia, depois de alguns dias ele veio a falecer. Mas assim, ele foi salvo. Olha isso. E a gente acabou se decepcionando com esse primeiro pastor, né? Que era nosso pastor. E ele acabou não indo lá. Sim. Minha mãe acabou se desviando da igreja, minha mãe ficou 20 anos afastada. Eu fiquei meia lá, meia cá, né? Mas assim, sempre procurando em alguma igreja, sempre procurando firmar em alguma igreja, em algum período do tempo, até que eu me firmei novamente. E depois de 20 anos, Deus é assim, Deus ele cuida, né, dos seus assim, com amor tão extremo, que minha mãe, ela acabou adoecendo também, isso tem 7 anos. E ela veio aqui para casa, eu cuidei dela, todo momento, até o momento que ela faleceu. Glória a Deus. E teve um dia que estava eu e o pastor em casa, e a gente estava assistindo o programa do apóstolo, do apóstolo Estevam. Sim. E ele fez um chamamento, né, que ele faz, né, um chamamento no programa dele todos os dias. Faz. E a gente pegou e eu acabei, né, conversando com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, a senhora está tanto tempo afastada, né? Eu e o Du acabamos conversando com ela e ela falou assim, não, já está na hora de voltar. Porque eu não sei o que Deus tem preparado para mim, mas já está na hora de eu voltar. E ela voltou para Jesus. Glória a Deus. Mas assim, depois de um tempo o Senhor recolheu ela também, mas ela foi assim, muito em paz, apóstola. Glória muito a em Deus. paz. Glória a Deus. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque o homem, né, eu fazendo visitas essa semana passada, tal, e nós acabamos visitando uma pessoa que acabou nos relatando, e o Senhor falou poderosamente comigo sobre isso, né? As pessoas que se decepcionam com líderes espirituais e que estão fora, totalmente fora da igreja por causa disso, né? E nessa tarde, o Senhor, ele vai falar tremendamente com a gente, falando, olha, eu quero que você floresça no lugar aonde o Senhor te plantar. Então, aonde o Senhor nos plantar, nós temos que florescer. E muitas das vezes nós sabemos
que o difícil para nós, o tempo difícil para nós, é o tempo onde a gente fala assim, mas aqui está muito difícil, eu não consigo servir a Deus aqui, eu não consigo servir Deus ali, porque isso, porque aquilo, está muito difícil esse tempo é decepcionante, essa pessoa me decepcionou, aquela outra me decepcionou, né? E nessa tarde, o primeiro assunto que eu quero abordar é decepção, né? Decepção com líderes, decepção com pessoas, que impede, Satanás usa isso para paralisar nossa vida espiritual, né? Então, em nome de Jesus, que caia por terra agora toda decepção na sua vida, seja ela com o marido, porque nós estamos no propósito da família, seja ela com o marido, seja ela com a esposa, seja ela com filhos, seja com líderes espirituais, com o patrão, né? Patrão, o chefe do local onde você trabalha, seja qual for a decepção, o Senhor está te dando um envio nessa tarde. Floresça nesse lugar de aflição, floresça nesse lugar de decepção, porque o Senhor, como a pastora mesmo trouxe agora, o Senhor deixou escrito para nós, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, em nome de Jesus, que você seja visitado nessa tarde e curado de toda decepção, porque olha só, quanto tempo depois, pastora, você voltou para a igreja? Posso dar desse acontecimento, desse episódio do meu pai, até eu firmar na igreja, eu levei uns 5 anos. Olha isso. Em 5 anos eu fiquei assim, sabe? 5 anos. Pingando de igreja em igreja, né? Eu ia para uma, eu ia para outro ministério, eu ia para outro ministério, até que um dia o Senhor falou assim, ou você olha para mim ou você olha para mim. Exatamente. Porque homens sempre vão nos decepcionar. Porque eu passei por uma decepção com um líder, né, espiritual também, muito grande. Não foi uma, não foi duas, não foi 3. Então, nessa tarde, eu fiquei 1 ano fora da presença do Senhor. Por quê? Por causa de decepção. Então, nessa tarde, o Senhor está querendo o quê? Que você saia, né, desse nível raso e que você mergulhe. Por quê? Porque quando você mergulhar, você vai ver que o Senhor não está nesse raso, o Senhor não está simplesmente falando com você nesse raso, a ponto de falar assim, não, olha para o homem, que o homem é seu modelo. O homem não é modelo de ninguém. O nosso modelo é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, nessa tarde, o Senhor vem mesmo assim, ó, te confrontar e falar que toda decepção que Satanás estava usando, porque agora, se você não se limpar, deixa eu te falar o que vai acontecer. Se você não se limpar de toda decepção, se você não andar a partir de agora, se você não florescer a partir de agora, Satanás, ele tem essa habilitação para tudo que você for fazer, alguém te aplicar uma decepção para te paralisar. E é isso que o Senhor não quer mais. O Senhor não quer mais que você seja decepcionado. Por quê? Porque o Senhor tem a bênção de Manassés para a nossa vida. E isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Me desligar das dores do passado. Me desligar daquilo que está me paralisando. Se é decepção que está me paralisando, vai cair por terra nessa tarde. Eu confesso agora diante do altar do Senhor. Eu coloco a minha vida agora diante do altar do Senhor. Você pode fazer essa oração. Eu confesso agora diante do altar do Senhor. Eu coloco a minha vida agora diante do altar do Senhor. E toda decepção com um homem que Satanás tinha a habilitação para me paralisar, caia por terra agora pelo poder que é no nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. E eu quero ministrar a bênção de Manassés
sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, para que você avance, para que você cresça, para que você prospere. Por quê? Porque simplesmente o nosso modelo é Cristo, não é o homem, né? O homem, meu Deus do céu, ele vai decepcionar mesmo. Por quê? Porque é homem, né? E a pastora vai falar agora sobre um personagem, né, que no domingo ele foi falado, né, muito aqui por nós temos ministrado muito ele, né? A pastora vai falar desse personagem que ela se identificou em florescer aonde Deus plantar. E eu vou falar da minha personagem, ela vai falar de um homem e eu vou falar de uma mulher. Quem é, pastora? Ai, o meu personagem é Isaac. Isaac, lá em Gênesis 26. E no domingo, a palavra de oferta foi confirmação do que o Senhor tinha colocado no meu coração. Foi. Porque Isaac, até então, o que ele era? Ele era filho de Abraão, né? É filho de Abraão, ele não tinha, né? Uma intimidade com Deus, ele não tinha, né? Um caminhar, assim, exato como o pai dele tinha. E a partir desse dia, ele conhece literalmente quem era Deus na vida dele e na vida do pai dele. Quando ele vai, né, do deserto, e ele busca ir para o Egito, porque a terra estava passando uma fome muito grande. E ele busca procurar recursos no Egito. E Deus chama ele no tete-a-tete, né? Vem cá, meu filho, senta aqui que vamos conversar. Agora é eu e você, né? Eu e seu pai, mas não. Você vai ficar na terra que eu te colocar, porque ali eu vou te prosperar. Agora uma pergunta que não quer calar. A senhora já passou por muitos desertos ou não? E como que foi o deserto? Você fez assim, de escassez mesmo, aquilo que Isaac estava vivendo naquela época, de escassez mesmo. E me fala uma coisa. Senhor. Me fala uma coisa. Pode falar. O deserto sofreu, claro, mas cresceu ou fez moradia? Como que foi? Não, de forma nenhuma. A gente cresce, né? A partir do momento que a gente ouve a voz do Senhor e a gente toma um posicionamento, a gente cresce. Porque exatamente o que Isaac fez. Isaac poderia ter questionado, poderia ter falado, mas ficar nesse deserto não vai ter condição. Poderia ter desobedecido o Senhor. E poderia ter sofrido consequências no Egito. Sim. Mas ele resolveu obedecer ao Senhor e ele ficou onde ele estava. Agora outra pergunta. Né? Agora outra pergunta que não quer calar. Pode falar. No deserto você teve colheita? E como tive colheitas. E colheitas assim, sobrenaturais ou colheitas que o teu braço poderia alcançar? Não, sobrenaturais, apóstola. Sobrenaturais. Porque eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eu não via possibilidade nenhuma de conseguir. Você mas, consegue... Eu entrava no meu quarto, eu dobrava meu joelho, eu falava com Deus. Não dava 1 hora, 2 horas, a providência chegava. Olha isso. E assim, do nada, eu não falava nada para ninguém, eu falava para Deus, tudo que estava acontecendo. E o Senhor me supria de todas as formas possíveis. Você consegue... De eu viver como Isaac viveu. Eu recebia e eu dividia. Porque o Senhor mandava tanto que eu acabava dividindo com outras pessoas que estavam passando a mesma situação que eu na época. Você consegue ter a mesma visão que eu tenho, tipo, o deserto, ele simplesmente faz, além da gente crescer, parece ser uma pegadinha do céu, porque é no deserto que o Senhor libera tudo pra gente? Sim. Tá enganando o diabo? Certeza.
Está enganando o diabo? Com certeza. Mas você também concorda comigo que depende muito da ótica divina e da ótica humana? Sim, apóstola. É aquilo que eu falei, é o posicionamento que você toma na hora que você está no deserto mesmo, né? Se você toma um posicionamento de permanecer firme, de falar, não, o Senhor vai me dar vitória, é aqui que o Senhor me colocou, então é aqui que o Senhor vai me dar vitória. Porque o Senhor nunca vai te colocar num lugar para te deixar desonrado. A gente está até falando de honra hoje. Isso, o Senhor nunca vai te colocar num lugar para te expor e para te desonrar. O Senhor vai te colocar num lugar para te mostrar que Ele é Deus na tua vida. Muitas vezes a gente tem que aprender isso, né? A gente tem que entender que Ele é Deus na nossa vida e que Ele vai fazer naquele momento. Sim. Então é tudo questão de posicionamento. Se eu vou receber ou não, não depende de Deus, depende de mim, né? Sim. Se eu me posicionar, se eu crer, se eu permanecer, sim, mas se eu começar a questionar, se eu começar a murmurar, estamos aí no nosso jejum também, de se eu for buscar recursos em outros lugares, claro que o Senhor não vai mandar a bênção, porque eu não estou no centro da vontade dele. O deserto, para mim, é o centro da vontade de Deus. Amém. O deserto para você é o centro da vontade de Deus. É o centro da vontade de Deus. É ali que o Senhor vê realmente onde está teu coração. Se está firmado realmente nele ou se está em outras coisas. Ele coloca a gente no deserto. Em outras situações. Ele coloca a gente no deserto para a gente se conhecer, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é o máximo, né? E que a gente está fazendo tudo certo. E de repente nesse deserto, né, na vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como eu falo sempre, para Ele, né? A gente demora a entender, então a gente começa a querer fugir da vontade de Deus e não entende que dá mais trabalho fugir da vontade de Deus do que viver a vontade de Deus, né? Eu medito muito nisso, porque eu falo assim, Senhor, é muito mais fácil eu me render a Ti, é muito mais fácil eu viver da Tua vontade do que eu fugir da Tua vontade, vai me dar muito mais trabalho. Então, o que é isso? Hã? Com certeza, vai sofrer duas vezes, né? Vou sofrer duas vezes. Então, o que é isso? Né? Nós falamos de Jonas, né? Exatamente. E como foi frustrado, né? Ele teve que, para sair daquela situação, se colocar mesmo a dispor do Senhor, para que ele pudesse viver e ser livre, como foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas ele tinha que fazer a vontade de Deus. Não adiantava, né? O cristão que não quer viver da vontade de Deus, então é melhor continuar no mundo, porque como que faz? Vai ficar guerreando o tempo inteiro que não quer a vontade de Deus, não quer a vontade de Deus, vai viver quando então? Né? E o que mais que você achou em Isaac, pastora? Isaac é assim, a obediência, né? E através da obediência dele, o Senhor trouxe honra para a vida dele. Porque como eu falei lá no início, né? Ele era o filho de Abraão. Então as pessoas não tinham muita credibilidade nele. Mas a partir do momento que ele se posicionou, a partir do momento que ele entregou uma oferta para o Senhor, a partir do momento que ele levantou um altar para o Senhor começou a honrar a vida dele. Tanto é que ele saiu daquele lugar riquíssimo, né? Não é nem rico, riquíssimo. Riquíssimo. Mas eu vejo de uma forma, não só riquíssimo em bens materiais, mas riquíssimo espiritualmente. Sim. Porque ali ele ouvia realmente a voz de Deus, a direção do Senhor. Ele entendia o que o pai dele, a intimidade que o pai dele tinha com Deus. E ele estava tendo aquela intimidade. Eu acho que é a maior riqueza, né? Que a gente pode ter na nossa vida. Além de bens materiais, que isso é consequência que Deus nos traz, né? É a riqueza espiritual, é a riqueza da intimidade com Deus, é a riqueza de estar na presença de Deus, de falar, Senhor, eis-me aqui, sim, Senhor, vou obedecer, a tua vontade, não a minha mais. E Isaac entendeu isso naquele lugar. Entendi.
Isaac, para mim, ele representa algo muito sensacional, né? O Senhor mostrando que pela bênção dele, que enriquece e não acrescenta dores, naquele lugar onde todo mundo faliu, onde todo mundo, né, simplesmente teve vergonha, teve perca, né, teve ali o opróbrio, porque teve que sair do lugar, da zona de conforto, todo o povo que estava ali, o povo filisteu teve que viver isso. Então o Senhor fala para ele, você vai pegar tudo que você tem e você vai plantar na terra que não deu certo para ninguém. A obediência dele trouxe uma honra para a vida dele de fonte inesgotável mesmo. Por quê? Porque o negócio é o seguinte, no mesmo ano, esse homem colheu a 100 por 1. Então, quer dizer, toda a semente desse homem, ele colheu 100 frutos. Era porque a semente era boa, porque a terra era boa? Não, porque o Senhor o abençoava. Então, o trabalho dele foi um só, foi obedecer. Né? Eu até ministrei em uma das semanas aí, eu ministrei. Isaac, ele teve que trabalhar uma vez só. Obedeceu, depois ele só recolheu, depois ele só guardou. Depois ele só foi viver aquilo que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então, a ordenância do Senhor foi: floresça aqui, porque o Senhor deu a ordem para ele. Fica na terra, habita na terra, né? Então quer dizer, floresça nesse lugar que eu tô te colocando. O ingrediente de Isaac foi a obediência, né? A sua característica, pastora, é obedecer sempre. Eu posso falar isso, né? Sou sua apóstola, eu posso falar isso. É obedecer sempre e honrar sempre. Né? Então, a senhora e o pastor Edu, né, sempre são assim comigo. Obedecer sempre e honrar sempre. Então, dali para frente, o filho de Abraão, começa a ter uma caminhada com Deus. Não é mais o filho de Abraão, mas sim Isaac. Né? Então, o que Deus quer com você hoje? A honra que Deus quer derramar sobre a tua vida não é mais aquele menino. Agora eu estou te dando autoridade espiritual para você florescer no lugar aonde eu estou te plantando. Então, não é mais o filho da apóstola. Tá entendendo? Não é mais, não, agora minha comunhão é direta com você. Então quer dizer, não é mais o filho de Abraão, agora é Isaac, que Deus chama e fala diretamente com ele. Isso me mostra também maturidade espiritual. Quando a pessoa tem uma maturidade espiritual, ela vai florescer a despeito de. Por quê? Porque a maturidade espiritual não vai ficar falando, mas tá vendo? Essa terra aqui tá tão seca que tá rachando. Olha aqui, quem é que vai trabalhar isso aqui? Quem é que vai cavar isso aqui? Quem é que vai adubar isso aqui? Quem é que vai fazer isso aqui? Não, você não vê Isaac questionando. Então a maturidade espiritual que veio sobre a vida de Isaac não é mais o filho de Abraão, é Isaac que eu trato diretamente com ele. Então vai prosperar nessa terra de aflição? Sim, e vai recolher o dobro de tudo. Então, o que o Senhor quer conosco? Que a despeito do terreno, a despeito da terra, a despeito do que for, floresça aonde o Senhor te plantou. A personagem que eu escolhi, pastora, para essa tarde, é uma personagem que eu amo demais. E foi a primeira a aceitar a Cristo. Maria. Foi a primeira a aceitar a Cristo. Foi a primeira a receber uma ordem do céu. Você vai prosperar fora, vai florescer fora de tudo quanto é regra. Você vai me servir com o teu ventre, você vai me servir com a tua vontade, você vai me servir com os teus sonhos, você vai me servir com os teus projetos, você vai me servir com o local onde você mora, você vai me servir com tudo, em todo o tempo e com tudo. Durante 9 meses você vai gerar para mim.
Deus falando isso conosco nessa tarde. Você vai florescer durante 9 meses para mim, vai gerar para mim. Vai cuidar depois que nascer para mim. E essa palavra brotou no meu coração quando o Senhor falou: floresça onde eu te plantar. Maria, uma mulher comum, que estava caminhando num dia para ela comum, teve um encontro com um anjo. E Maria está fazendo parte do nosso mês de abril, né? Então, ela estava num dia comum, uma pessoa comum, que teve um encontro com um anjo. E o que o Senhor está falando com a gente? A gente está esperando muito o sobrenatural. A gente está esperando muito ser sobrenatural. E o Senhor quer dizer o quê? Na sua rotina de regar todos os dias, de sair todos os dias, o mesmo caminho. Quando a gente trabalha fora, a gente faz o mesmo caminho todo dia. A gente acaba conhecendo as pessoas, né? Então a gente caminha todos os dias no mesmo lugar, vê, dá bom dia, boa tarde, boa noite, até pega o mesmo motorista de ônibus, conversa com as mesmas pessoas no ponto de ônibus, tudo normal. O Senhor está falando numa tarde normal, eu estou me encontrando com você nessa tarde normal e estou falando para você, faz acontecer nesse lugar que você está. Por quê? Porque muitas das vezes a gente olha todas as impossibilidades e não entende que no lugar aonde nós estamos plantados é o lugar que o Senhor quer que a gente prospere. É o lugar que o Senhor quer que a gente dê frutos. Então, o Senhor leva o anjo falar com ela. E o que mais me impressiona é que ela fica tão impactada quando o anjo começa a falar com ela, que ela fala assim: eis aqui a tua serva. Porque é muito sobrenatural o que o anjo está falando com ela. E o Senhor, nessa tarde comum, de pessoas comuns, o Senhor está falando conosco poderosamente que vai acontecer coisas extraordinárias e sobrenaturais. Mas Ele quer saber, nessa tarde, só uma coisa: se tem servos aqui. Eis aqui a tua serva, cumpre em mim a tua vontade. O Senhor está levando Maria a florescer aonde Ele está plantando ela, de uma forma que ela tem que servir a Ele de todas as formas. Em todo o tempo, Ele está cercando Maria. Ele está cercando Maria de uma forma que ela está servindo com a vontade, servindo com o ventre, servindo com os sonhos. Eu estou repetindo que é para você guardar. Servo é aquele que para ouvir e obedecer. Muitas das vezes nós não estamos querendo nem ouvir, quanto menos obedecer. Muitas das vezes nós não queremos servir ao Senhor. E o Senhor faz uma pergunta para nós nessa tarde: até que ponto você é meu servo, minha serva? Ah, por que o Senhor está perguntando isso nessa tarde? Porque se você é servo, então você não tem restrições. Você quer honra? Seja servo. Você quer honra? Sirva. Ah, da onde que a senhora tirou isso? Da onde? Do exemplo de Jesus. Do exemplo de Jesus. Porque Ele poderia ter vindo para quê? Para ser servido. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que quer dizer? Eu vim como você te ensinar a servir. E muitas das vezes nós não estamos florescendo porque nós não queremos servir. E servir em seguida significa obedecer.
Isaac precisou obedecer. Maria precisou obedecer. Ana, que eu preguei ao meio-dia no propósito da família, precisou obedecer, porque ela fez um propósito com Deus. Ela precisou obedecer, cumprindo com aquilo que ela tinha feito o propósito. O nosso Deus é Deus de aliança, o nosso Deus é Deus de propósito, o nosso Deus é Deus de promessa. E nós estamos no mês de concretizações de promessa. Fala comigo, pastora, sobre Maria. Maria é uma mulher assim extraordinária, né, apóstola? Eu acho que de todas as mulheres que estão citadas na Bíblia, assim, de fé e de obediência, Maria ela foi escolhida a dedo mesmo por Deus para trazer a promessa para as nossas vidas, né? Trazer a salvação para todo mundo. E não sei se qualquer mulher aceitaria essa proposta, porque você sabe que ela sabia o que Cristo ia vir fazer na Terra, e sem falar toda a retaliação que ela poderia sofrer também, né? Porque se agora já é difícil, imagina naquela época, uma mulher engravidar sem ser casada. Então Maria, eu acho assim uma mulher muito extraordinária na vida, uma mulher de uma obediência assim, a Deus de um extremo, Ela não olhou circunstâncias, ela não olhou situação, ela não olhou nada. Ela simplesmente se entregou para Deus, falou: Senhor, eis-me aqui, serve-te de mim, e se precisar, eu tenho outro também. Eu acho que ela falaria até isso. Mas é assim, é a obediência, né? O que nos diferencia de servir ao Senhor é a obediência. Assim como foi com Isaac, assim como foi com Abraão, assim como foi com Maria, e com tantos outros que viveram a promessa, que viveram a bênção, que viveram os livramentos, é a obediência ao Senhor, se entregar literalmente para Ele. Não deixar as circunstâncias, não deixar as situações, não deixar o nosso coração enganoso falar mais alto, né? Exatamente. Porque muitas vezes o nosso coração quer gritar, né? O nosso coração, espera aí, você cala a boca, que você não fala aqui, você não manda em nada, quem manda aqui é o meu Senhor. Exatamente. O Senhor, Ele dirige a minha vida. O Senhor, Ele governa a minha vida. Exatamente. Não é os meus sentimentos, não é as minhas vontades. Exatamente. E Maria, ela se entregou assim, nesse total pelo Senhor. Ela poderia ter ouvido o coração dela, né? Quando Nossa, o Senhor... mas o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer apedrejada. Ela poderia ter pensado nisso. Sim. Mas ela nem questionou. Ela Agora... só perguntou como é que vai ser, né? Exatamente. Como é que vai ser isso? E como que vai ser isso? Vai descer sobre você o poder do Espírito. E o poder do Altíssimo te envolverá. Né? E você está saindo daqui, só faltou falar, você está saindo daqui grávida, já está sentindo? E quando o Senhor... Só faltou falar isso. E quando o Senhor nos planta em um lugar, né? Quando o Senhor nos planta num lugar, num propósito, na verdade, né? Às vezes é necessário você mudar de lugar, é necessário você mudar os teus costumes e deixar para trás aquilo que não pertence mais àquele lugar onde o Senhor está te plantando, está fazendo você florescer, né? Então, o que é florescer? Pode ser que você esteja em algumas etapas dessa que eu vou te falar agora, de João 14, que ele fala, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, todas as vezes que nós formos falar nesse propósito, nós vamos falar em João 14. Por quê? Porque aquela árvore que está dando fruto, o Senhor vai limpar, vai podar, para que ela dê mais frutos ainda. E aquela que não dá fruto, o Senhor corta e lança fora.
Em João 14 fala que nós vamos ser reconhecidos pelos nossos frutos. E que a gente dê frutos. E não poucos, mas muitos frutos. Assim nós seremos reconhecidos. Então, esse projeto, né? Você pode depois comprar aqui, ó, o seu caderninho de oração, né? A sua camiseta igual a minha, a sua xícara, né? Nós temos a parte também aqui, para quem quiser, né? As pulseiras aqui, ó, dos 10 mandamentos também, que é linda, né? A preta, você pode encomendar preta, amarela, e tem a xícara. Olha isso. O kit é a xícara, o caderno de oração e a camiseta, né? E o lápis, vem o lápis junto no saquinho, né, preto, que é lógico que é para combinar com tudo. O que é isso? É o Senhor nos limpando. Aquilo que um dia você falou, mas não saio desse lugar, não adianta, não vou para o lugar onde Deus está falando. Não vou de jeito nenhum. E aí a gente fala assim, não quero saber. A primeira coisa que o anjo falou foi para Maria, o negócio é o seguinte, vai para a casa de Isabel. A primeira coisa que o anjo fez, vou tirar você da zona de conforto. Vou te colocar num lugar onde a pessoa está vivendo o que você vai viver, entendeu? Fala a linguagem que você fala. E quantas vezes os nossos sonhos, os nossos projetos deram para trás e ficaram para trás porque nós estávamos em terra que não era para estar. Quantas vezes os nossos projetos morreram porque abrimos a boca para as pessoas que não era para abrir. Quantas vezes, então o Senhor está falando para você nessa tarde, presta atenção, eu estou te colocando no lugar onde os teus sonhos, os teus projetos vão acontecer. Então floresça no lugar aonde eu te plantar, porque no lugar onde eu te plantar, ali a terra está adubada, ali a semente vai funcionar, ali vai dar tudo certo, porque se Maria ficasse na terra onde ela estava, onde ela teve encontro com o anjo, com o pai, com a mãe, tal, o que ia acontecer? Ela ia morrer apedrejada. E a gestação? A gestação ela ia perder. Então o que é isso que o Senhor está falando comigo, com você nessa tarde? Tem o lugar que eu te coloquei para você prosperar. Não tente, mas não tente andar pelas suas próprias pernas. Por quê? Esse milagre que eu estou trazendo, do extraordinário e do sobrenatural, tem que ser na casa de Isabel. Tem que ser no lugar da dupla honra. Por que dupla honra? Isabel era estéril. Isabel foi visitada pelo anjo. Isabel estava grávida há 6 meses, o anjo fala. Então, leva Maria também para lá. Deixa Maria ali. O que vai acontecer? A dupla honra do Senhor acontecendo na vida das duas. Elas se relacionando com o milagre. Quantas vezes você deixou coisas para trás porque a pessoa fala, você tá louca, você não vai viver, não aposta nisso, não faz isso. Quantas vezes? Se teve vezes na tua vida que isso aconteceu, porque Deus não é mentiroso, a palavra de Deus não é mentirosa, fala agora aí para Deus, fala, olha Senhor, não foi uma, não foi duas, não foi 3, que os meus sonhos vazaram pelos meus dedos, porque eu abri a minha boca, porque eu fiquei no lugar que não era para ficar, eu fiquei me relacionando com pessoas que não era para me relacionar, eu me envolvi com pessoas que não era para envolver. Quantas vezes o Senhor está falando com você nessa tarde? Eu trago para você agora um novo tempo, aonde você vai florescer, porque sou eu que estou te plantando. E quando eu planto, você floresce. Quando não é o Senhor que planta, morre a raiz, morre tudo. E é jogado aonde? Para o fogo. Vai usar para quê? Para nada. Então, em nome de Jesus, nessa tarde, você ouviu a pastora falando de Isaac.
me ouviu falando de Maria. Sabe o que o Senhor está falando para você? A tua semente vai produzir a 100 por 1. E é na terra onde eu estou te mandando. Ou é absurdo o que eu estou falando aqui? Não é absurdo. Mas é sobrenatural. Para ninguém dar certo. E eu venho nessa tarde te falar, para você vai dar certo. Você vai prosperar como Isaac prosperou. Vai prosperar e vai ficar riquíssimo. Mas eu nunca vi ninguém prosperar com isso. Mas você vai prosperar. É o que o Senhor está falando nessa tarde. Mas como que uma mulher engravida sem ter relação sexual? Com homem nenhum. É sobrenatural, não é de forma natural. Num dia comum, de forma extraordinária, um anjo se encontra com ela e fala, vai ser do meu jeito, vai ser com a minha história, vai ser com a minha vida, não vai ser com as suas próprias pernas, com a sua própria força, não vai ser debaixo da ordenância de Deus. Você vai prosperar, vai recolher a 100 por 1 e dentro desse ano o Senhor fala. É dentro desse ano, não é vai colher daqui 4, vai colher daqui 6, não. É dentro desse ano. No domingo, o bispo foi usadíssimo por Deus, falando sobre o quê? O que é? Olha para o céu, vede que os campos estão brancos. Então quer dizer... O que precisa ser transformado é o meu interior, a minha forma de enxergar, a minha forma de agir. Mas eu estou indo no vai da valsa, não é assim que o Senhor quer que você vá. É assim, é dessa forma, olha, eu recebi uma palavra. É dessa forma, olha, eu recebi uma direção, eu recebi um envio. O Senhor falou comigo na palavra. Eu vou nessa direção porque o Senhor falou. Então não é no vai da valsa, não é. O Senhor promove encontros. Eu não acredito. Não, então como que Maria encontrou com o anjo? Como que Deus chama Isaac para conversar? O Senhor promove encontros. Ele está falando isso com a gente desde segunda-feira. Eu vou promover encontros. Eu vou colocar homens e mulheres chaves no seu caminho, que vai te dar o caminho, que vai mostrar para você a direção, que vai apostar em você, que vai falar, é você que eu quero para ser meu braço direito, é você que eu quero para dar certo, é você, vou te dar o caminho das pedras. Tem gente que fala isso, eu vou te dar os caminhos das pedras, sabe por quê? Porque você merece, a pessoa fala, né? Você merece dar certo, não é que você merece dar certo, a ordem saiu do céu, você vai florescer na terra que o Senhor te plantou, você tem uma terra prometida por Deus. Isaac tinha a terra do inimigo, qual o problema? Vai prosperar na terra do inimigo. Maria foi prosperar na terra de Isabel. Não tem problema nenhum. Vai para lá porque ela sabe já lidar com milagre. Há 6 meses ela está lidando com milagre. Pode ir para lá, ela vai falar como que você deve se comportar com milagre. Como que é quando você é tocado por Deus e quebra a esterilidade. O Senhor está quebrando toda a esterilidade da terra hoje, nessa tarde. Eu não aguento. As ministrações da apóstola é 1 hora, é 1 hora e pouco. Quanto você é servo? Oi? 3 horas? Aí que é boa, né? Hein? Quanto que você é servo? O bispo falou que é 3 horas a minha ministração. O quanto que você é servo? O quanto que você pode, uma vez por semana à tarde, parar para ouvir? O quanto que você é servo? O quanto que você pode ofertar da tua vida para Deus? Maria ofertou a vida, não foi 1 dia, 2, ela ofertou a vida. Serve-te de mim. Serve-te de mim. Cumpra em mim a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Servo não tem vontade. Quando ela fala cumpre em mim a tua vontade, é porque servo não tem vontade. Servo não é escravo das suas vontades. Eis-me aqui, Senhor. Poxa, mas um áudio de 20 minutos? Poxa, você não pode entregar 20 minutos, depois 10 no final, 15 no final? Você não pode entregar 1 hora do seu dia para Deus no relógio de oração? No propósito da família. Hoje a gente pegou um trânsito para chegar até o monte. A gente chegou lá, meu Deus do céu, né? Atrasado, o trânsito impedido. Você não pode esperar, você não pode ir louvando um pouco? Que é isso? Que tempo é esse? O Senhor procura uma coisa só.
verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Eis-me aqui para te adorar. Se tiver que ficar aqui o dia inteiro te adorando, eu te adoro. Se tiver que ficar aqui o dia inteiro ouvindo a tua palavra, eu ouço. Nada melhor do que estar na presença. Você pode perder tudo na tua vida, mas você não pode perder a presença. Maria poderia ter virado assim para o anjo, falando assim: me desculpa, mas não é comigo não. Me desculpa, passa, vai na outra pessoa, procura outra Maria. Eu não dá não, eu não consigo. Ela disse: sim, Jesus, eu quero gerar Jesus. E hoje eu espero que a tua resposta seja assim: eu vou florescer na terra aonde o Senhor me plantar. Sabe o que eu quero agora, pastora? Oi. Bora! Me conta um testemunho fresquinho. Ai, tenho 2. Pode ser? Pode. É uma honra. Bora, porque eu vou orar junto com a senhora por esse povo que vai nos assistir, aonde chegar o som da nossa voz, vai curar, vai libertar e o povo vai começar a florescer e essa esterilidade vai ser quebrada. Em nome de Jesus, vamos lá. Então, que a gente fala de posicionamento, né? Certo. Esses tempos, eu tenho orado muito pelo meu filho, pelo Diego, porque ele estava trabalhando numa empresa boa, veio a pandemia, ele acabou saindo, mas até aí foi uma bênção também, que foi um grande livramento para a vida dele. Mas desde então, nesses 2 anos, ele teve só portas de escape. E nesse mês de março, eu sempre coloco, né? Eu anoto todos os meus pedidos, todo mês no relógio, eu vou anotando, né? Sim. Eu tenho mania também de anotações, apóstolo. Ah, sim, é claro. Parece muito comigo. Eu vou anotando todos os meus pedidos. Senhor, olha, é isso, é isso, é isso. E eu sou muito detalhista nos meus pedidos que eu faço. E nesse mês de março, não diferente, eu coloquei lá no primeiro dia e fui orando. E chegou quase no finalzinho do mês, no dia 29, 28 mais ou menos, a gente estava na semana do avanço já. Eu falei: Senhor, eu não quero fechar esse mês sem receber essa bênção do meu filho. Sim. Senhor amado, nem que seja nos 45 de segundo tempo, eu sei que o Senhor pode fazer. E aí apareceu uma oportunidade para ele, né? E ele pegou, recebeu uma ligação no dia 29, era tipo umas 4, 5 horas da tarde, marcando uma entrevista para o dia, mês de março é 31, né? Sim. Refresca a memória, bispo. Sim. Mês de março é 31, então foi no dia 30 que ele recebeu a ligação, marcando a entrevista para o dia 31, 4 horas da tarde. Eu mais que rápido, né, chamei a senhora, olha, assim, envia ele, vamos estar orando. A senhora até gravou o áudio e falou assim: ele vai ouvir. Eu falei assim: não, ele ouve, ele está aqui em casa, ele ouve. A senhora gravou o áudio, levei no quarto dele, ungi as mãos, ungi os pés, ungi a cabeça, oramos juntos, enviei ele dia 31 para a entrevista. Quando foi 6 horas da tarde, ele me manda mensagem: mãe, já fui contratado. E assim, Glória! nos 45 do segundo tempo, do dia do avanço. Senhor, eu falei: Senhor, esse mês de março eu vou viver essa bênção. Em nome de Jesus. E daí, Jesus. né, no mês de abril, eu folheando meu caderno para escrever os meus pedidos, saí na página do mês de março. E assim, tudo que eu pedi, apóstola, nos mínimos detalhes, Aleluia. do emprego dele, de benefícios, de salário, de horário, porque tudo. O Diego, às vezes, né, ele já chegou a trabalhar à noite, eu não gosto que ele trabalhe à noite, os horários, tudo no meu pedido. Eu falei: Senhor amado, como te agradecer por cada detalhe que o Senhor cuidou nessa Eu te agradeço, eu te agradeço. E glória a Deus, está trabalhando, está muito contente com o trabalho. O
pessoal também está gostando muito dele, porque o pastor ele tem contato com algumas pessoas que estão falando muito bem dele. Sim. E glória a Deus por isso. E eu creio que a porta, assim, eu sempre peço para o Senhor, porta definitiva. Definitiva. Não quero portas de escape, eu quero uma porta definitiva. Porta definitiva. Glória a Deus, o Senhor abriu. Em nome de Outra Jesus. coisa que aconteceu comigo em março também. Eu orando para o Senhor e falando, né? Senhor, nossa, porque assim, o meu prazer, apóstolo, é entregar o meu dízimo. Foi. Nossa, como eu amo receber, e a senhora sabe muito bem disso, cai na conta, a primeira coisa, apóstolo, é meu dízimo. Dízimo. Seja o que valor que for, seja de R$1, seja, né? Não interessa o valor, meu dízimo. Não é o prazer de entregar para o Senhor, né? É o prazer de falar, Senhor, tá aqui, ó. E quando foi no mês de março, eu orando para o Senhor, né? Senhor, né? Eu tô precisando, né? De uma porta, assim. Eu quero entregar o dízimo, Senhor. Eu quero voltar a entregar minhas ofertas, como eu entregava todo mês, toda semana. Senhor, Senhor, Senhor. Daí um dia, né? Eu estava aqui em casa, né? Eu tinha até acabado o programa da manhã. Eu peguei, né? Fui mexer no aplicativo do celular. Eu falei, nossa, faz tempo que eu não mexo nesse aplicativo, acho que eu vou até apagar ele, que eu nem estou usando mais, né? Não apaga não. Apagar. Daí, na hora que eu fui apagar, daí pediu atualização. Eu falei, não, deixa eu atualizar isso daqui para ver, né? Quem sabe? O que está acontecendo, né? Quem sabe? Daí eu atualizei ele. Na hora que eu abri, tinha um valor lá. Eu abri, eu olhei, eu falei, não, Senhor amado, é verdade? É verdade? Sou eu, Jesus. Senhor, eu recebi uma coisa que eu não tinha direito, que foi do ano passado. Então foi assim, me bloquearam mesmo. Eu lembro. E quando foi agora no mês de março, me lançaram as 3 parcelas de uma vez. Eita Deus! Mas você lembra? Eu chamei a senhora. Foi. O que aconteceu? Mas você lembra que foi as bênçãos do mês de março que a gente ia ter direito às coisas que tinha passado e que a gente não teve direito lá atrás? Foi uma coisa assim, uma das promessas, né? Foi uma das promessas. Lembra disso? Assim, pelo checklist, eu vivi várias promessas do mês de março. Desde abril estou aí, tem algumas em andamento. Em nome de Jesus. Logo a gente vai estar contando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas assim, mês de março, pelo checklist, o Senhor me deu assim, várias bênçãos do mês de março. Mas as que mais destaca, assim, foi valores na sua conta, que você não estava esperando, né? E eu não estava esperando. E é improvável, né? Improvável. E na hora que eu abri, a bênção lá. Eu acho que era coisas que... Mês de março, Quer ver? vou entregar meu dízimo. Coisas... Primeira coisa, já separei. Eu acho que foi bênçãos improváveis, uma coisa assim. Foi uma coisa assim. Quer ver? Eu tenho elas aqui. Pera aí. É agora. Foi uma coisa assim. Eu tô anotado aqui também. Eu tô com a minha agenda. Mas eu recebi essas bênçãos. Olha isso. Mês de ressurreição. Mês de ressurreição. Mês de ressurreição foi um mês assim que eu posso falar que eu vivi na íntegra. Exatamente. Todas várias coisas que o pastor viveu também, que ele, né, depois ele conta. Ele vai contar. Sim, vários livramentos, né? Vários. Coisas assim extraordinárias ele viveu também. Foi. E olha só, quando a gente tem testemunho para contar, isso quer dizer o quê? A palavra está vindo, está como semente entrando e começou a o quê? Dar frutos. Então que vocês dê muitos frutos ainda nesse mês de abril, em nome de Jesus, que vocês floresçam mesmo, porque Deus te plantou na terra certa, né? Na sua terra prometida. Então, vamos lá, vamos florescer onde o Senhor nos plantou em nome de Jesus, né? Pastora,
Você participou do último dia de gratidão que nós tivemos, logo, logo teremos outro, né? Eu creio que o Senhor vai fazer pelo mês de maio, junho, por aí, que o Senhor sempre faz assim, né? De 3 em 3 meses e vamos ver, né? E o Senhor, Ele tá criando, né? Caminhos assim extraordinários. E nós já gravamos, inclusive, como que foi a pandemia para nós. Para a gente não foi pandemia, foi bênção atrás de bênção. Vivemos coisas assim extraordinárias, né? E nesse tempo aqui, onde você está participando do propósito da família, o propósito da família é um propósito que te trouxe para Hebron e que você vive muitos milagres nele, né? O que você me fala do propósito da família? Eu estou falando com uma pessoa que tem habilitação para falar, né? Então, esses 3 dias, ainda mais nós estamos falando de fontes, de novidades de Deus. O que você pode deixar para as pessoas desse propósito da família? Os outros foram outros temas, tal. Mas o que você pode falar desse propósito da família? De novidade de Deus, de fontes que nós estamos falando, né? Hoje é a fonte da honra. O que você pode me dizer? Olha, eu só tenho para falar uma coisa para as pessoas. Participem. Participem, participem e participem. Porque assim, eu sou uma pessoa de propriedade para falar sobre o propósito da família. A gente vive as bênçãos literalmente, se você crê, se você busca com esse vínculo mesmo. E esse mês, nossa, novidades de Deus, né, sobre as nossas vidas. O que o Senhor vai estar preparando para nós, né? A apóstola estava até falando que algumas pessoas já estão até vivendo isso. Eu sou uma. Novidades. Muita novidade. Sim. Muitas novidades. Eu também já estou aí engatilhando algumas coisas. Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor vai fazer até o final do mês, eu sei que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Então é permanecer firme nos propósitos. Não falo só do relógio de oração, que eu amo o relógio de oração, fala muito com a gente, os áudios, né, os louvores, as orações, os salmos também, que é um propósito de cura para as nossas vidas, mas o propósito da família, eu falo assim, voltado mesmo para a nossa casa. É cura, é ensinamento. Hoje a palavra foi extraordinária, foi até uma palavra de cura para as nossas vidas. A gente refletir no que a gente está errando, o que a gente está colocando como prioridade, né? Como Eli, né? Eli não colocava Deus como prioridade. Se a gente está colocando Deus como prioridade na nossa família, porque não adianta a gente ter uma família, ter esse ministério para cuidar, se Deus não está no meio, se Deus não está presente. Exatamente. Não adianta. E família é sonho de Deus, tem né? Que ser... Sim, Deus tem que ser o centro da nossa casa. Deus tem que ser o centro da nossa família. Amém. Tudo tem que partir dele primeiro. Para depois, né, a gente compartilhar com os nossos amados. E assim, participem. Em nome de Jesus. Porque eu vivi muitas bênçãos mesmo. Eu vivi a reconstrução do meu lar de novo. É verdade. A apóstola sabe muito bem quando ela chegou aqui como nós estávamos. Verdade. E hoje eu e meu esposo somos pastores na casa do Senhor. Para a glória de Deus. O Senhor nos levantou, o Senhor nos restituiu e o Senhor está nos mantendo. Então, assim, é um propósito, eu acho que um dos mais importantes na Hebron. Amém. Porque ele cuida literalmente desse ministério, né, chamado família. Glória a Deus. Ele cuida assim com amor, ele vai ensinando, ele vai, né, cuidando, ele vai nos ministrando. É verdade. E a gente cresce muito. Fala uma coisa, a gente cresce muito com esse propósito. E sem falar, né, que cobrir a vida do nosso apóstolo é assim uma honra, né? Dá um nervoso, né? Dá um nervoso, porque o apóstolo é assim, eu amo as ministrações dele. Mas infelizmente agora ele não está podendo, nós pastores estamos cobrindo a vida dele. Mas é uma honra cobrir a vida do nosso apóstolo. Amém. Assim, um privilégio. Verdade. Estamos sendo honrados. É verdade, muito.
Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas logo, logo ele tá chegando já. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já, já. Em nome de Jesus. Tá fazendo muita falta mesmo. Glória a Deus. Tá mesmo. Olha, muita falta. Pastora, foi assim, ter a senhora no primeiro dia do Floresça foi maravilhoso. Foi um presente de Deus para minha vida. E acredito que para todos também, em nome de Jesus. Aí. Eu quero, foi meu, aposto. eu quero muito, porque esse programa ele só tende a crescer. Nós começamos assim e ele só tende a crescer. Mas a senhora vai falar, eu fiz parte dos primeiros, em nome de Jesus. Eu fui a primeira a estar lá, em nome de Jesus, né? A primícia, pode me chamar. Aleluia. Então, o que é isso? É o Senhor mesmo trazendo um novo tempo, florescendo. Foi um novo tempo na vida de Isaac, foi um novo tempo na vida de Maria, é um novo tempo na nossa vida, é um novo ciclo, né? Vamos florescer. A partir de agora, a autoridade, desde domingo, o Senhor já trouxe na boca do nosso bispo, a ordem saiu do céu. É para sua terra prosperar. Então, vamos prosperar em nome de Jesus. Amém? É outros patamares. Maria, ela teve que andar em outros patamares. Isaac teve que andar em outros patamares. E nós duas não combinamos nada. Não falamos, eu vou falar de tal. Ontem você me falou, eu vou falar de Isaac. Eu falei, tá bom, eu vou falar de outra pessoa. Por quê? O nosso Deus, ele trabalha dessa forma, e eu creio que o Senhor falou com muitas pessoas nessa tarde e vai falar, porque esse vídeo fica, né? O programa fica aí, né? Então, floresça aonde Deus te plantar. Pastora, a senhora começa a orar em nome de Jesus, eu vou intercedendo e eu selo. Vamos embora? Já ungi as minhas mãos, receba agora esse óleo da unção em nome de Jesus, e tudo que nós ministramos agora, a pastora vai orar, eu vou interceder e vou selar junto com ela, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, amém. Vamos orar, vamos entregar esse tempo, esse primeiro dia, né, que nós fizemos esse culto à tarde. E que essa palavra tenha alcançado muitas pessoas. Que seja um tempo de cura também, né? Para muitas pessoas. E que o Senhor possa ter falado grandemente aos corações. Amém? Em nome de Jesus. Senhor eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este tempo na tua presença. Sim, Deus. Senhor amado, que essa oferta, Senhor, tenha caído, Senhor, no teu altar como incenso bom e agradável. Sim, Deus. E, Senhor amado, que essas sementes que foram lançadas hoje, Senhor, nos corações, que elas cresçam, que elas floresçam, Senhor amado, que eles, Senhor, deem frutos, meu Pai, aonde eles estiverem, no mais improvável, meu Pai, como nós falamos de Maria, como nós falamos de Isaac, no mais improvável, o Senhor pode estar agindo também. Aonde os teus servos estiverem, Senhor, guarda, Senhor, cuida, derrama da tua graça, derrama do teu poder, derrama do teu renovo sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Visita poderosamente nessa tarde, Senhor amado, em nome de Jesus. Faz obra de milagres, Deus. Faz obra de maravilha, Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, visita agora cada um que está conosco nessa tarde, pela rádio, pela página, pela TV, pelo YouTube. Senhor, faz obra de milagres, Deus, faz obra de maravilhas. Toda esterilidade agora caia por terra em nome de Jesus. Toda obra de decepção, decepção com a terra, decepção com líderes, decepção com o marido, decepção com a esposa, decepção com os filhos, que seja agora colocado por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, visita o interior de cada um, visita a mente de cada um, o coração de cada um, faz obra de milagres, Deus, faz obra de maravilha, Senhor, manifesta, Deus, do teu poder, Senhor, na terra em que as tuas servas estão, os teus servos estão, faz, Pai, com que eles floresçam, Senhor. A ordem é prosperar, a ordem é avançar, a unção de conquista está sobre nós, a unção de vida e vida em abundância e das suas novidades estão sobre nós. A bênção de Manassés e Efraim para trazer, Senhor, a cura sobre a nossa vida e nos desligar agora de todas as dores do passado, de todas
discernimento. Senhor, nos ensina a ser servos, nos ensina a te servir, nos ensina a te adorar. Pai, que o Senhor possa nos achar nessa tarde te adorando. Pai, em nome de Jesus, visita com poder e grande glória. Traz transformação, traz reversão, traz renovo, traz refrigério, traz paz nessa tarde. Senhor, traz a confirmação, Pai, que essa é a terra. Traz a confirmação, traz pessoas chaves, Pai. Traz pessoas para trazer oportunidade, para abrir caminho para a gente passar. Eu clamo agora suprimento dos 4 cantos da terra, para que cheguem nas mãos dos teus servos todo espírito de endividamento, tudo aquilo que não provém do Senhor, todo desemprego, toda frustração agora caindo por terra. Eu clamo agora, Senhor, para que a terra, Pai, possa prosperar. Eu clamo agora, Senhor, Pai, em nome de Jesus, para que os teus celeiros sejam prósperos. Eu clamo agora para que o seu interior seja cheio agora dessa autoridade, seja cheio do governo de Deus, seja cheio de oportunidades, em nome de Jesus. Pai, faz obra de milagres e de maravilhas e coloca nas mãos dos teus servos agora, Pai. Senhor, o sobrenatural, como o Senhor colocou nas mãos de Maria, como o Senhor colocou nas mãos de Isaac. Senhor, cria encontros, cria oportunidades, cria, Senhor, cria, Senhor, em nome de Jesus, caminho para o teu povo ser curado, para o seu povo ser liberto, para o seu povo ser restaurado. Cria caminho agora, Senhor. Abre portas de emprego, Pai. Novidade de vida, novidade do Senhor para cada um, em nome de Jesus. Vem com o teu poder, Deus. Vem com a tua glória, Senhor. Marca, Senhor, esse primeiro floresça, Pai, em nome de Jesus. Marca, Senhor, marca com as suas novidades. Marca na família, marca na empresa. Marca, Senhor, nas amizades. Marca, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aonde os teus servos forem. Pai, marca com novidades, com surpresas, Pai, em nome de Jesus. Eu envio vocês nessa tarde, para que vocês floresçam nessa terra que o Senhor está te plantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você é livre para prosperar, você é livre para dar certo, você é livre em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, você vai dar fruto, você vai prosperar, você vai florescer em nome de Jesus. Quarta-feira que vem, 14h30, nosso encontro marcado em nome de Jesus. Amanhã nós temos, propósito, às 6 da manhã, né? Às 5h40, por aí. 6 horas da manhã, áudio. Depois, 8 horas da manhã, Alimento Diário às Nações. Meio-dia, nós estamos 11h40 indo, né? Já louvando, adorando. Meio-dia, o áudio. Às 18 horas. Hoje ainda às 18 horas, propósito da família. Você não pode parar, você não vai parar. O céu vai te sustentar e você vai ver, você vai florescer nessa terra que o Senhor te plantou em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Edi, amo você demais, Beijo. Povo lindo do Senhor, a ordem é floresça em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, prospere a tua vida, a tua casa, a tua família. Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. De que forma? Em aliança com Deus para viver Manassés e Efraim. Floresça na terra que o Senhor te plantar, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, um grande beijo, tchau, tchau.